Olá, sejam bem-vindos. Está começando agora o Trilha de Letras. E hoje nós vamos falar desse sujeito que transforma o cotidiano em literatura. É a figura do cronista. Quem não gosta de ler uma boa crônica pela manhã no jornal, hein? Para falar desse assunto, está aqui com a gente o Marcelo Moutinho, escritor, jornalista e cronista. Muito obrigado pela sua presença, Marcelo. Vamos bater papo. Vamos bater papo. Cara, quando eu vi que a conversa de hoje era sobre crônica, logo me veio uma pergunta que eu falei, gente, será que é uma pergunta muito óbvia? Mas eu perguntei para algumas pessoas se elas não sabiam me responder, então acho que é válida. A crônica, ela é tipicamente brasileira, ou seja, esse formato de observação do cotidiano e transformação em algo literário é algo bem brasileiro. Eu pensei num cronista norte-americano, um cronista francês, e não me veio nenhum nome, assim, de imediato, né, da crônica que a gente conhece. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que com essa formatação, quer dizer, uma formatação que começa no Machado de Assis lá atrás, vai passando por João do Rio, Olavo Bilac, vai chegar em Fernando Sabino, Rubem Braga, passar por Clarice, Drummond, quer dizer, tem uma linha histórica aí. Com essa formatação, é um gênero muito marcadamente brasileiro e diria até carioca. O Machado de Assis, numa crônica lá do começo do século passado, chama-se O Nascimento da Crônica, ele diz que a crônica nasce de uma conversa entre duas vizinhas. Elas começam a falar sobre o calor que está na cidade, no Rio de Janeiro, uma cidade que normalmente é calor, né? E começam a perguntar, então, o que você jantou ontem? A outra, eu comi uma coisa leve, comi uma salada, porque estava muito quente. Então, você compra onde essas verduras? Eu compro no verdureiro tal. Então, do calor passou-se para o verdureiro, do verdureiro para quem compra no verdureiro, de quem compra no verdureiro para outros vizinhos moradores da cidade. Ou seja, é a velha e boa conversa fiada que o Machado começa a transformar em gênero literário e cada um desses autores que vieram depois, acabaram dando sua contribuição para formatar esse gênero com uma cara muito, muito particular. Então, é uma conversa fiada literária. É uma conversa fiada literária. Ah, que maravilha. Adorei essa classificação. Mas é curioso, porque o cronista, ele justamente... Até hoje em dia, quando eu vejo algumas crônicas em jornal, eu percebo que é incrível como o cronista tem um olhar muito especial. Ele pega coisas triviais, coisas muito simples e encontra beleza naquilo, encontra poesia, encontra algo que fala muito sobre o ser humano numa mulher andando e no chapéu que ela está usando. Ao falar do chapéu, ele fala sobre a mulher de hoje, entendeu? Eu acho que encontrar essa beleza, esse olhar especial, o cronista tem que ter, né? Geralmente ele faz um recorte daquilo que é a chamada pequeneza, aquilo que em tese não tem importância, para o que ninguém olha. A gente lembra do João do Rio, em 1907, ele tem uma crônica chamada Modern Girls. Ele está numa confeitaria, está lá tomando sua cerveja ou tomando lá o que seja, e entram umas meninas jovens, assim, de 18, 19 anos, e elas pedem cerveja e uísque. E aí ele observa, até pouco tempo, se elas sentassem aqui, elas ficariam abaixadas, encostadas na mesa, tomando sorvete. Então, ele chama essas mulheres de modern girls. Ou seja, ele está falando da tomada da autonomia da mulher. Isso quando? Isso em 1907. 1907, quer dizer, um processo que ali é emblemático numa cena trivial da cidade. E isso eu acho interessante da crônica. Ela consegue recortar, às vezes, cenas pequenas e aparentemente banais e profundamente emblemáticas de situações, de comportamentos, novas gírias que estão rolando na cidade e até momentos históricos. É um retrato da sociedade naquele momento. É um retrato a partir de uma pequeneza, como se fosse uma grande angular, uma lente grande angular sobre uma cena pequena que ilumina as outras, de uma forma que o leitor, que as pessoas não tinham percebido. Você tem livro de crônica publicado, mas seu trabalho mais recente é o Ferrugem, que está aqui comigo, que é um livro de contos, na verdade. Sim. Ferrugem. Mas o Ferrugem, ele flerta com a crônica em que sentido? Como é que funciona isso? O Ferrugem, ele se dá depois de eu ter passado a experiência de 5 anos escrevendo crônica semanal, né? Então, é claro... Vamos falar dessa experiência. É claro que ele é um pouco tributário disso, né? Eu uso uma expressão que é muito comum em flanelinha de estacionamento. Ele fala, deixa solto, patrão. Então, assim, eu acho que o texto ficou mais solto nesse sentido. É um texto com menos elaboração obsessiva, mesmo sendo conto, que tem uma diferença entre conto e crônica, evidentemente, mas tem uma elaboração menos obsessiva, ou seja, eu deixei o texto fluir um pouquinho mais solto e eu acho que isso fez com que se aproximasse mais do leitor. As diferenças são até um pouco claras entre crônica e conto, sim. Mas as semelhanças,
Você liga chaves diferentes para ser o cronista e o contista, não? Como é que funciona De certa forma, sim, porque no caso do conto eu preciso de um enredo, ainda que não seja uma trama muito longa, mas é preciso ter uma trama, uma certa tensão, que a crônica nem sempre pede, personagens e diálogos, que às vezes até há diálogo em crônica, mas não é o mais comum. Né? E fora a questão da narrativa, né? A narrativa na crônica é sempre em primeira pessoa, é uma narrativa subjetiva. Apesar de que muitas vezes falam, mas então o cronista é um ególatra, né? Ele fala o tempo todo sobre si mesmo. Eu não acho que o cronista seja um ególatra, eu acho que o cronista ele serve de espelho para refletir o mundo. Ele é o filtro do mundo que ele observa, né? Ele usa a si mesmo para retribuir ao mundo ou recontar ao mundo as coisas, as marcas que o mundo deixou nele. E só de curiosidade, por que Ferrugem o título? Eu nunca gosto em títulos, em meus livros de contos, em geral, não tem um título que é saído de algum conto. Né? Eu gosto de um título que dê ideia de mais ou menos a ambiência, o que liga aquelas histórias. Né? No caso do Ferrugem é porque é um livro sobre a corrosão que o tempo é capaz de criar nos afetos, nas relações, nos apetites. Ele sai de um verso, dos 2 versos do João Cabral de Melo Neto, num poema chamado Cartão de Natal, que termina ele dizendo que possa, enfim, o ferro comer a ferrugem. Quer dizer, inverter o processo natural. Então, acho que são histórias que o tempo todo estão nesse diapasão de um embate entre o ferro e a ferrugem. Às vezes o ferro é vitorioso, muitas vezes não. Afinal, o que é a crônica? Nós fomos escutar outras pessoas que entendem desse assunto para falar um pouco sobre crônica. Vamos ver? O que é a crônica, no sentido? Ela sempre foi um gênero híbrido. Ela nunca foi um gênero, assim, gênero puro também nunca existiu, né? Não é bem assim. Mas ela era um misto de quê? De ficção e de jornalismo. E a crônica é filha da cidade, né? Que ela é tempo, ela marca o tempo, né? Tem na própria origem da palavra crônica, de cronos, né? O deus grego do tempo. Então, mas a crônica, e o cronista, digamos assim, ele marca o seu tempo, ele é um testemunho do seu tempo. O cronista típico, ele é bom na falta de assunto. Manuel Bandeira dizia que o Rubem Braga era excepcional, mas quando não tinha assunto era melhor ainda, porque era o momento em que o Rubem Braga cavava lá do fundo dele todo o estilo, né, todas as sabedorias, para fazer aquilo, fazer sentido daquilo. Eu preciso muito de que aconteça alguma coisa para eu escrever. O cronista, ele fala dessas coisas cotidianas, só com um diferencial de que ele senta, escreve, estabelece daquela banalidade, né? O que uma pessoa simples diria, eu vi uma borboleta no céu da cidade, ele estabelece daquilo uma peça literária de profundo bom gosto e faz com que ela não seja só uma cena urbana do Rio de Janeiro, mas que ela seja entendida por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Mas não deixa de ser uma contradição, né? Porque a crônica, justamente, até o termo crônica, salvo engano, vem do fato de que ela se esgota muito rápido, né? No dia seguinte já temos uma nova e assim vai. E, de algum modo, também é uma maneira de evitar a finitude das coisas. Sim, então, é uma contradição isso. Essa palavra que o Renato Cordeiro Gomes usou, do híbrido, permeia a crônica o tempo todo. Quer dizer, ela é crônica, ela vem de cronos, do tempo. Ela deveria embrulhar o peixe no dia seguinte, mas muitas vezes ela fica. Ela é literatura, mas ela é jornalismo. Ela é subjetiva, ela fala do eu, mas ela fala do mundo. Quer dizer, ela está o tempo todo no entrelugar, né? Nesse entrelugar, né? Nessa fronteira, às vezes botando o pé para cá, às vezes botando o pé para lá. Tem um texto do Antônio Cândido, A Vida ao Rés do Chão, não é isso? Isso. Em que ele defende que a crônica é um gênero menor. Isso é um gênero menor? Esse texto é uma das referências para quem gosta de crônica e estuda e que se interessa pelo assunto. Foi escrito, curiosamente, para a introdução de um dos volumes daquela coleção Pra Gostar de Ler, que foi uma coleção que apresentou gerações de cronistas para gerações de estudantes de ensino médio, muito usado na escola, uma pena que não exista mais. O Antônio Cândido fala isso, mas ele fala de uma forma irônica, porque ele diz, e de fato a crônica é considerada um gênero menor. Há
uma certa tendência em se criar estamentos na literatura. Como se o romance fosse o grande gênero. O romance literário, né? Romance literário. Aí depois, de gênero. Exato. Depois, digamos, os subgêneros, aí, então, uma loucura completa. O conto embaixo, o ponto, a crônica dá sempre ao resto do chão. Mas o Cândido usa isso, ele fala que ela é um gênero menor e diz, graças a Deus, assim ela está mais perto da gente. Nesse sentido, no sentido de que a crônica é um texto mais próximo do nosso cotidiano, da nossa vida, da nossa rotina, dos acontecimentos, né? Porque muitas vezes a crônica está ligada à subjetividade. O Joaquim Ferreira dos Santos citou aí a Borboleta Amarela. Eu lembro de uma crônica do Rubem Braga também, que ele pega um metrô na Marquês de Abrantes e em determinado momento vem um vento e bate uma folha seca no rosto dele. Então ele vira para o interlocutor, para uma pessoa que estava dentro do bonde, e pergunta, que horas são? Aí o rapaz diz, 11h59. Aí ele diz, às 11h59 chegou o outono. Quer dizer, é extremamente poético, uma cena extremamente poética. E quantas folhas bateram no nosso rosto durante a nossa vida e simplesmente a gente... Nós não somos Rubem Braga. Exatamente, exatamente. Então, desde desse recorte, desse fragmento poético, até situações históricas em que os cronistas narraram, ajudaram a contar a história com um registro diferente do historiador. Claro. Gente, antes do nosso intervalo, nós vamos conferir agora o quadro Dando a Letra. Aqui é o espaço para você que empreende na literatura, você tem um projeto bacana para divulgar, você pode entrar em contato com a nossa produção através da página que está aí embaixo e manda o seu vídeo para a gente, que a gente vai ter um prazer de mostrar aqui e apresentar o seu projeto. Vamos ver. Oi, meu nome é Diego e o meu projeto se chama Ficção em Tópicos. O Ficção em Tópicos é um site que reúne dicas e técnicas para quem quer escrever histórias. O projeto nasceu da minha frustração de ter milhões de ideias, mas encontrar muita dificuldade para desenvolver essas ideias em formas de histórias. Os textos do Ficção em Tópicos não são todos meus. Também tem textos de escritores convidados, tanto do Brasil quanto de outros países. E o que eu considero mais bacana sobre esse projeto é que o conteúdo do site mistura ideias de diversas áreas do conhecimento, como teoria literária, filosofia, dramaturgia, psicologia social, que são todas áreas que sempre me interessaram muito. Escrever ficção não é fácil e muita gente se ilude com a ideia de que a técnica vai resolver todos os seus problemas e eliminar todas as suas inseguranças. E é justamente por isso que o grande foco do site é oferecer um entendimento profundo sobre o ofício da escrita de ficção e dos desafios que todo escritor encontra quando escreve. Saber que as dificuldades que a gente encontra não são apenas nossas, mas sim que elas são partes de todo o processo de criação, além de tirar um peso enorme das nossas costas, permite que a gente ganhe mais confiança e motivação para escrever. Fica o convite para você visitar o site no www.ficçãoemtópicos.com. Para o programa de hoje, um livro de Maria Rita Kell, jornalista, psicanalista, escritora, mas eu vou falar da cronista, com 18 crônicas e mais algumas. Eu escolhi esta aqui, O Passado é um Lugar Seguro, em que ela fala das memórias, começa com a infância da mãe, passa pela adolescência dela, e tem algumas frases que eu separei para vocês que eu achei muito interessantes. De todas as formas de escapismo inventadas pelos homens para suportar o osso duro da vida real, talvez a mais inconsciente seja a idealização do passado. Afinal de contas, a gente já viveu o passado, já sabe como é que foi, então é muito mais seguro, né? E ela prossegue com outras reflexões que eu vou pegar uma aqui para vocês. O presente é uma partícula mínima de tempo, cada vez mais comprimida entre o que já foi e o que será. O futuro é um lugar gelado, onde não vive ninguém. O passado tornou-se o único terreno seguro onde a imaginação pode armar sua tenda. Inclusive, ela fala da brevidade da vida, de como é que tudo se torna hoje em dia obsoleto de forma muito rápida. E termina... Mas é no presente que o corpo está vivo. No presente é que se jogam os lances de dados do destino. Ele é tudo o que temos e nos escapa. A gente, às vezes, deixa de viver o presente, fala muito do passado, projeta coisas para o futuro. E como é que fica? Pois é, a crônica serve para isso, para falar com simplicidade de assuntos que nos tocam em cheio. As transformações arquitetônicas da cidade, digamos assim, né? A Reforma Pereira Passos, rendeu muitas crônicas.
E a gente recentemente passou por grandes transformações aqui no Rio de Janeiro, né? Foram escritas muitas crônicas sobre essa transformação, os eventos esportivos que a gente teve, né? Estádios sendo construídos, grandes avenidas sendo abertas. Você acha que houve cronista tratando desse assunto, não? A reforma do Pereira Passos, assim, gerou um grande quebra-pau, na verdade, né? O Benjamin Constalati criticando as remoções que aconteceram com a abertura da Avenida Central. Outros, como Lima Barreto, também criticando aquele prédio, falando da Biblioteca Nacional, esse prédio cheio de Fausto, o cidadão comum não vai entrar nesse lugar, ele vai se sentir um pouco constrangido de entrar num lugar desse. E outros, como Olavo Bilac tem uma crônica em que Romeiros da Penha irrompem pelos boulevares do centro e ele fala, nossa, é a barbárie chegando no centro da cidade. Quer dizer, os cronistas da época se dividiram e, de certa forma, contaram a história sob outro ponto de vista. O que eu acho que aconteceu contemporaneamente agora é que, com esse tipo de crônica, ele foi um pouco abandonado pelos jornais impressos, isso se deu, mas se deu na internet, que é o meio onde hoje se vê crônica à moda clássica, né? Essa crônica da observação subjetiva. Quem são os cronistas que você lê hoje em dia na internet ali? Olha, eu leio amigos de Facebook, por exemplo, que fazem crônica. O Caio Barbosa, jornalista, por exemplo, o Rafael Vidal, escritor. Eles fazem crônica o tempo todo nos posts que eles estão publicando, né? E de fora da internet, eu sou muito fã do Antônio Prata e do Luiz Henrique Pelanda, que é um cronista de Curitiba, claro, excelente, sabe? Fala sobre a cidade de Curitiba na Gazeta do Povo lá e tem exatamente esse olhar da flanerie, desse vagabundear pela cidade. E hoje, como é que funciona na era digital? Será que a gente perdeu a capacidade de flanar por aí, de simplesmente perambular pelas ruas e observar o cotidiano? Vamos ver o que os nossos convidados disseram. Eu acho que a cidade perdeu uma das suas grandes maravilhas, que é o andar pela cidade. A cidade perdeu as calçadas. Essa é a minha grande tristeza, a minha grande nostalgia, é andar pela calçada. Né? Ter uma calçada livre para você andar e olhando o que você quiser olhar. Né? As vitrines, as mulheres, os acontecimentos, qualquer coisa. Né? É o flaner que dá início à geração, aos cronistas cariocas. Né? João do Rio era um flaner. E o lugar do flaner, quer dizer, era a rua. Ele transformava a rua na sua casa. E isso vai acabando. Porque você vai flanar na Barra da Tijuca, na cidade da Via Expressa, não tem nem calçada, aquilo não é nem rua, né? Quer dizer, eu não estou nem... Quer dizer, no fundo, é um pouco da crítica, um pouco de nostalgia de minha parte, né? Quer dizer, por isso que eu não moro na Barra. Me desculpe quem mora na Barra. Meus amigos têm muitos, não há muitos que moram na Barra, né? Mas quer dizer, um mundo... Eu ia falar que era artificial, mas a cidade é um mundo artificial no sentido que é uma construção histórica. Né? A cidade não é uma coisa natural, ela é uma construção histórica, né? Que vai depender da época, vai depender, enfim, de uma série, vai depender do poder, vai depender dessas marcas que o poder vai deixando, etc. Então, o Le Corbusier dizia isso, vamos acabar com a rua. E a rua, de certa maneira, acabou. Quer dizer, não é que você não tem a rua, evidentemente, não é isso, né? Mas a rua como simbologia, como um traço fundamental, um elemento fundamental, quer dizer, da cultura moderna. Talvez da cultura pós-moderna, que ela vai virando uma cidade virtual. E você é um flaner, Marcelo Moutinho? Me diga. Não sei se eu me definiria como flaner, mas eu gosto muito de caminhar pelas ruas, sobretudo no centro da cidade. E o subúrbio também é convidativo, né? Por essa caminhada. Dependendo da hora, é convidativo. Dependendo da hora, hoje em dia. O Walter Benjamin, ensaísta, ele escreveu um livro sobre a Berlim, também, do seu tempo. E ele diz que o escritor deve andar na cidade com a tentativa de orientação que ele teria numa floresta. O que isso quer dizer? Numa floresta, quando você está lá sem placa para te indicar para onde você vai, você tem que aguçar os sentidos. Você tem que prestar atenção no balanço de uma folha, prestar atenção num barulho que pode ser um animal que te ameaça. Você procura, a partir desse aguçamento dos sentidos, um caminho para trilhar ali. E muitas vezes na cidade a gente fica cego de tanto vê-la, para citar o Caetano, né? A gente simplesmente, a cidade acaba sendo uma paisagem inerte
na qual a gente transita. Né? E quando você precisa entregar uma crônica semanal, ou mensal, ou diária, há uma tendência a você retomar esse aguçamento de sentidos para que você fique atento ao que está acontecendo em volta. Aí você faz o quê? Dá uma volta no quarteirão? Eu caminho muito pelo centro. Geralmente saio para almoçar do meu trabalho. Tem uma crônica que não está no Da Dobra do Dia, porque eu escrevi depois, mas, por exemplo, que eu sentei no banco da Cinelândia e fiquei observando. E a crônica basicamente é isso. É um raio de sol que corta ali o prédio da Justiça Federal e vai passar no antigo Cinema Patê. E tudo que acontece nos 8, 10 minutos em que esse raio de sol, até o momento que do momento que esse raio de sol se abate sobre a Cinelândia até o momento que ele se recolhe. Quer dizer, isso é um recorte de cotidiano. Né? Daquele momento, naquela... Daquele momento. Agora, eu não concordo muito com essa visão apocalíptica do Joaquim e do Renato, dois amigos. Eu acho que a rua está aí, sim. É claro que é uma rua diferente. Você já tentou na Barra, não? Não, eu morei na Barra há 20 anos, viu? Tem crônicas Mas sobre eu morava no Jardim Oceânico, onde é possível essa experiência do caminhar pela rua. De fato, é um modelo de cidade que não é um modelo... não é um modelo adequado para o cronista. Mas o Antônio Prata fala, por exemplo, que em São Paulo, o engarrafamento, você observa de dentro do carro, parado no trânsito. Então, quer dizer, há novas formas, né? E, bem ou mal, a gente hoje tem os caçadores de Pokémon, estão andando pelas ruas, flanando por aí, sendo atropelados. Exatamente. Eles só não estão observando a cidade, como o Flané fazia. Eles estão caçando Pokémon. Exatamente. Né? Curioso. Eu acho que a rede social traz essa possibilidade de ser compartilhada muito rápido, né? Sem dúvida. Ou seja, é uma nova maneira da crônica, já que ela se esgota rápido, porque ela é um momento... uma observação daquele momento específico, né? A rede social permite que ela se espalhe nesse boca a boca. A conversa fiada vai mais longe, né? Assim. Sim, e o livro está aí para fazer essa recolha, né? Porque essa dinâmica da crônica, da periodicidade, muito rápida, você o tempo todo tem que estar publicando. É claro que o que vai para o livro não é tudo que foi publicado. Você pode fazer recortes. O recorte histórico é um recorte. É um recorte datado, né? A crônica sobre a abertura da Avenida Central. É um recorte que fala sobre aquele momento histórico. Então, como campo de estudo, ele é interessante muito tempo depois. E tem um recorte que não é o recorte datado, que é justamente o contrário. É o recorte literário. Uhum. Que crônicas daquelas que, apesar de falarem sobre um assunto localizado, elas falam sobre o ser humano, nossos dramas, nossas dores, nossas delícias. E encontra uma maneira inteligente de falar disso. Sim, né? Que perdura, que e serão sempre nossas dores, nossas delícias, né? A perda, o nascimento, a alegria, isso não muda na história da humanidade. De algum modo eu também percebi recentemente, até nessas redes sociais, que a crônica serve para falar de política do meio social. Ou seja, o bom cronista, ele é um sujeito político, ele é um sujeito social. Ele defende uma tese, será ou não? Acho que todos somos sujeitos políticos em alguma medida, mas o cronista... Quem dera, acho que não, hein? Mas tudo bem. Acho que não, mas... Nem que seja através do analfabetismo político. Mas eu penso que defender tese, não. Acho que a tese é o contrário da crônica. Uhum. E talvez por isso ela esteja expulsa dos jornais, né? As pessoas hoje têm tese sobre tudo e os jornais que estão também um pouco perdidos sobre sua função pós-rede, pós-internet, me parece que fazem uma aposta naquilo que acreditam que possa ser útil no sentido mais utilitário da palavra. E não o que é útil? É refletir. O espaço de opinião ele tem que ser uma reflexão sobre os fatos que estão na parte noticiosa. Então, é como se não houvesse tempo para observar a borboleta amarela passeando pelo centro. Quer dizer, esse refresco, né? Na massa de opiniões e discursos e reflexões que a gente tem em rede social e fora dela. E nesse momento tão polarizado, você fala de outra coisa, é quase ofensivo, né? Exatamente. Assim, como você fala na borboleta amarela agora? Eu acho que nesse momento de tanto ódio, na verdade, a ternura de uma crônica é muito mais revolucionária. É um cronista por natureza, né? Eu acho que fica no equilíbrio. A potência da cidade, ela está nas suas diferenças e não encontra essas diferenças, né? E esse encontro tem que acontecer, né? E para que aconteça, a gente tem que circular pela cidade, circular fora do nosso meio, porque muitas vezes a zona sul do Rio de Janeiro é o nosso Facebook, né? Nesse sentido, você anda de uma... Acha que o mundo é isso. Você começa no Leblon e termina na Glória
e não tem curiosidade, interesse em andar fora disso e promover encontros com pessoas que vivem em outros cantos da cidade. Claro, o metrô começa na tela de Quintal e acaba na Uruguaiana, né? Assim, da Zona Sul. Seria meio isso. Sim, né? sim. Querido, nosso papo tá ótimo, mas infelizmente a gente tem que acabar. A gente pode continuar no Botequim mais próximo. Sem dúvida. Né? Afinal, a alma do cronista está muito ligada ao Botequim também. Sim. Mas muito obrigado pelo papo, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Rafael. Foi ótimo. E obrigado a você aí também pela sua audiência, por nos prestigiar nesse programa sobre literatura. Esperamos você aqui na próxima semana com mais bate-papo. Valeu, muito obrigado. Trilha, o caminho da literatura passa aqui na TV Brasil. Até a próxima.